Bom, pessoal, boa noite a todos e a todas, né? Nesse espírito de despedida, né? É, a gente está dando, a gente com isso, nessa aula de hoje a gente vai dar adeus, né? Essa provavelmente será a última oportunidade que a gente se encontra como docente e discente nessa caminhada de vocês nesse curso de graduação. Possivelmente eu digo porque acho que eu não vou mudar de disciplina, né? Então a gente vai se encontrar nos corredores, se Deus quiser, a partir do próximo ano, mas nesse ambiente virtual, pelo menos, a gente não vai mais manter esse diálogo. E esse encerramento, né, da aula de hoje vai se dar também com o sentimento de gratidão da minha parte em relação a vocês pela paciência, pelo empenho, pela saúde mental e física que vocês conseguiram manter diante de todas as dificuldades, diante de tantos obstáculos, tantos desafios, né? Mas a gente ainda dispõe desse meio de estreitar essa distância. E só deixo um recado também que não vale a máxima de Leonardo que ele utilizou aqui, né, o silêncio vai falar por nós, não. O povo que vai ser sorteado agora vai ter que falar nas suas apresentações, tá certo? Vou fazer aqui o sorteio, deixa eu apresentar aqui para vocês. Povo esperto, né? Vou fazer assim, vou sortear, um tem oito componentes, o outro tem 7. Se eventualmente, eu vou sortear um número só para os dois grupos, certo? Vamos lá. Número 3, vocês estão vendo aí, né? Estão vendo? Número 3. No grupo 6 vai ser Maria Fernanda. E no grupo 5 vai ser Arthur. Os dois estão presentes? Estou, professor. Sim, professor. Pronto. Vão aí esquentando os tamborins, né? Vão se preparando que em breve a gente vai convocá-los para fazer a apresentação do grupo, certo? Hoje, pessoal, a gente vai tem essas apresentações especiais, né, dos dois últimos grupos, e aí a gente vai ter também o finalzinho do Brasil, um pouco do direito no Brasil República, Brasil Império, e o direito no Brasil republicano, certo? Para isso, eu vou me valer aqui da continuação dos slides da aula anterior. A gente parou exatamente nessa figura aqui, quando a gente começou a falar sobre a Constituição de 1824. E é bem oportuno a gente falar sobre a Constituição de 1824, né, sobre o período do Brasil pós-independência, porque desde a semana passada está havendo um sentimento, né, de reconhecimento pela independência. Houve um Tribunal de Justiça que, inclusive, hasteou a bandeira do Brasil imperial, né? Que saudosismo, né? O Brasil imperial, Dom Pedro I e II, que foram tão importantes na independência do Brasil. A gente já falou que essa independência foi meio discutível, né? Afinal de contas, aquele que proclamou a independência era filho do rei de onde de onde o país se tornou independente. Depois, o próprio Pedro I do Brasil vai ser o Pedro IV de Portugal, né, rei de Portugal. Então, tipo uma independência meio esquizofrênica, né? Mas houve quem celebrasse, né, o retorno, ou pelo menos assim, o reconhecimento a esse período, né, de monarquia no Brasil. Mesmo considerando que o Brasil foi o único país que, depois de independente, aqui na América do Sul, adotou a monarquia, enquanto os demais adotaram já a forma republicana de Estado. Alguns vão dizer, inclusive,
Não sei se vocês estão vendo aí na foto, a gente tem a foto, nessa caricatura tem a foto de Dom Pedro, e tem uma caricatura de Dom Pedro II, né? E o Papa, e aí, não sei se vocês estão vendo aqui, por detrás tem aquela pintura que é muito conhecida da coroação de Dom Pedro I, né? Mas no cantinho aqui, se vocês observarem aqui, ao lado da caricatura, já na figura, na pintura, né, tem uma pessoa muito parecida com Temer, né? Vai que, né, que era ele próprio, né? Já tinha a participação nos assuntos do Estado naquela época. Alguém está... Não, ninguém... Não sei o que acontece. Exatamente. Bom, e aí, o que é que a gente observou em relação à Constituição de 1824? A gente já começa com uma Constituição que vai ser outorgada. E por que uma Constituição outorgada? Porque, como as demais constituições que vão surgir dos países independentes da América do Sul, há um influxo, né, há uma influência muito grande dos ideais liberais. Os ideais liberais, inclusive, que não se coadunavam, como a gente viu na aula anterior, com a própria ideia de escravidão. Se eu pretendo fortalecer a força econômica da burguesia, eu preciso do mercado consumidor. O escravo não tendo propriedade, ou via de regra não tendo propriedade, ele não é consumidor em potencial, né? E, então, a própria ideia de igualdade que estava lá, pelo menos nem no primeiro momento, na bandeira da Revolução Francesa, e assim, mesmo que eles tenham um foco inicial mais voltado para a liberdade, mas a igualdade também estava lá prevista. Quando eu tenho uma disparidade tão grande entre seres humanos, né, a ponto de uns serem tidos como propriedade do outro, esse ideal também sofre um atentado muito claro, né? Mas a Constituição de 1824 vai ser outorgada por Pedro I, justamente porque ele tinha ainda a intenção de manter a força da monarquia, a força do centralismo que caracterizava a monarquia no seu reino de origem, né, em Portugal, também aqui nesse país continental, né? Então, não restou outra alternativa a Pedro I a não ser outorgar uma Constituição de forma a um só tempo, tentar consolidar esses ideais liberais, né, para salvaguardar os interesses burgueses nascentes, mas também não deixar de considerar a força não apenas do monarca, né, do que se chamou imperador, como também da própria religião. Vocês devem se recordar, não apenas Portugal, a Espanha também tinha grande influência da religião. E aqui a gente vai ver de forma muito clara essa influência. No artigo 5º da Constituição de 1824, da nossa primeira Constituição brasileira, né, a gente tem a indicação da religião católica como sendo a religião do Império. Tanto que vocês vão ver, em todos os diplomas legais, existe uma invocação a Deus. Professor, mas no preâmbulo da nossa Constituição também existe invocação a Deus. Mas a gente não está falando apenas de preâmbulo, a gente está falando de um artigo que deveria ter uma força normativa, o artigo 5º da Constituição Imperial, que previa a religião católica apostólica romana como uma religião oficial. Aí vocês vão dizer, não, mas olha como eles são tolerantes. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular em casas para isso destinadas sem forma alguma exterior do templo. Então você podia ter sua casa de candomblé, você podia ter sua sinagoga, sua casa espírita, mas não poderia ostentar que aquilo se tratava de um templo de outra religião. Obviamente, isso constituía uma grande discriminação em relação a todas as
profissões de fé diferentes daquela da Igreja Católica Apostólica Romana, né? De forma alguma. A gente poderia pensar diferente. Olha o que diz também o artigo 179, quando vai tratar lá dos direitos e garantias fundamentais, né, no inciso 5º. Ninguém pode ser perseguido por motivo de religião. Ufa, estou salvo. Eu como judeu, né, eu como adepto do candomblé, uma vez que respeita do Estado. Bom, mas como é que é assim, respeita do Estado e não ofenda a moral pública? Aqui é que está a grande pegadinha, pessoal. Eu poderia ser judeu, eu poderia ser adepto da Umbanda, né, do Candomblé, mas eu não poderia atentar contra a religião do Estado. Sacrificar animais, fazer algumas orações em relação a um Deus que não é o Deus católico, né? Isso poderia ser tido como uma ofensa à moral pública. E vocês vão observar principalmente em relação às religiões de matriz africana, essa pecha de ofensa à moral pública vai estar acompanhando todas essas religiões, principalmente as de matriz africana, até o início da República também. A gente vai ver nos códigos penais a partir do Imperial e também nos primeiros códigos penais da República, certo? Aí a gente tem a caricatura. Sua Majestade aproveitou a ocasião para não desfazer no macarrone do Papa, fazer valer as vantagens e excelência de uma boa feijoada. Então aqui a gente tem Dom Pedro II apontando para a feijoada, né, que é a Constituição brasileira, e o Papa apontando para o sílabus papal, né, como se fosse o conjunto de normas da Igreja, dizendo, olha, eu lhe dou um pouquinho da feijoada e você recebe um pouquinho, e eu recebo um pouquinho da sua macarronada. De forma que essa refeição fosse entrelaçada, né, fosse harmonizada, porque era assim tratada a religião. Certo? Mas não só isso, pessoal. A gente já tinha visto anteriormente que a Constituição de 1824 estabelecia o voto censitário e ela não previa qualquer responsabilidade para a pessoa do imperador. O imperador é inviolável e sagrado, né? Vejam, então, qual foi a Constituição qual era o Estado que essa Constituição estava conformando, que essa Constituição estava forjando, né? Bom, depois disso, vocês devem se lembrar também que a própria Constituição de 1824 diz, olha, uma maneira de a gente se ver livre da influência de Portugal é erigir nossas próprias leis, nossos próprios códigos. E assim começou com o Código Criminal de 1830. Vocês vão ver que, geralmente, depois de grandes rupturas normativas, né, rupturas políticas, a gente se preocupa logo em fazer um Código Penal. Não é por acaso que uma das bandeiras principais do atual governo era o pacote anticrime, né, o pacote anticrime que terminou saindo bem mutilado e com alguns avanços, mas ainda muito tímidos. O que está prevalecendo hoje é aquele que recebeu a assinatura do ex-juiz Sérgio Moro, mas que foi bastante modificado no Congresso. O Código Criminal, nosso primeiro Código Criminal, apareceu logo depois da Constituição, em 1830. Né? Então, o que a gente pode observar nesse Código Criminal? Primeiro, aquelas penas rigorosas, cruéis, né, draconianas, que estavam previstas lá nas ordenações filipinas, a gente vamos ter calma, certo? Então, até a própria tortura, os açoites, todas essas penas cruéis, elas foram abolidas, como a gente vai ver aqui no artigo 179, inciso 19 da Constituição. Então, além disso, marca de ferro quente, né, e todas as demais penas cruéis foram abolidas. E outra, estipulou o princípio muito em voga durante a fase humanista do direito penal, de que a pena não pode passar da pessoa do delinquente. Vocês devem se lembrar que uma das penas que foram imputadas a Alferes Tiradentes
foi a de que os seus descendentes, eles também carregavam a pecha de traidor, né? A sua casa foi destruída e salgada para que nada mais frutificasse ali naquele terreno, né? Então, vejam que essa ideia de que a pena ficaria adstrita à pessoa do delinquente é uma ideia relativamente moderna, né? A partir do próprio humanismo que começou a se instalar no direito penal. Então, o que é que se observou também? Não haverá confiscação de bens, infâmia do réu, que foi o que aconteceu com Tiradentes, né? E a infâmia não se transmitirá aos parentes em qualquer grau que seja. Mas isso, poxa, essas conquistas, elas foram distribuídas por todas as pessoas, mais ou menos, né? Como a gente imaginava, da mesma maneira como a Constituição era patrimonialista, era conservadora, os códigos que se seguiram também reproduziram esse intento de permanência da estrutura patriarcal, da estrutura patrimonialista, conservadora, que estava consolidada nos órgãos de poder máximo do Brasil imperial. Vejam que a Constituição silenciou em relação a direitos dos nativos, à escravidão, né? Apesar de a própria Constituição dizer que ficam abolidos os açoites e a tortura, vejam o que diz o Código Criminal de 1930, no artigo 60. Se o réu for escravo e incorrer em pena que não seja capital ou de galés, será condenado na de açoutes, e depois de os sofrer, será entregue a seu senhor, que se obrigará a trazê-lo com um ferro pelo tempo e maneira que o juiz designar. Ou seja, aquele tratamento de garantia aos direitos fundamentais era um tratamento que não incluía os escravos, né? E olha que o Código Criminal foi posterior à Constituição. Então, ele foi elaborado dessa maneira de forma adrede, de forma deliberada, para criar ou aumentar o fosso de tratamento entre escravos e patrões, né? Mas vamos lá, as mulheres, como é que eram tratadas as mulheres? Vejam que o artigo 222 do Código Criminal de 1930 trazia, né, um dos crimes mais conhecidos contra a liberdade sexual, ou contra a honra, que era o estupro. E no artigo 222 dizia o Código: ter cópula carnal por meio de violência e ameaças com qualquer mulher honesta, a pena é de prisão por 3 a 12 anos. E também o ofensor deveria dotar a ofendida, né? Porque vai que ela não conseguia mais casar por ter sido violada. Mas, se a violentada for prostituta, a pena, que era lá de prisão de 3 a 12 anos, cai para módicos 1 mês a 2 anos, né? Vejam que há uma discriminação dentro das mulheres em relação àquela prostituta, como se ela também não tivesse o direito à sua liberdade sexual. Isso é um claro sinal de machismo em relação às mulheres, certo? Isso é tão impregnado, pessoal, que alguns penalistas muito respeitosos, muito respeitados, ainda no século XX, vão defender que, por exemplo, a mulher, ela, como tem o dever de favores sexuais em relação ao marido, ela não pode ser vítima de estupro pelo marido, porque ela tem o dever de favores sexuais a ele, né? Então, vários penalistas famosos do século XX ainda defendiam isso nos seus livros de direito penal, para vocês terem uma ideia, certo? O Código Criminal de 1930, ele era extremamente direto, conciso, com a linguagem simples e clara, mas com todos esses inconvenientes, né? E, por definição, por razões óbvias,
ele iniciava com os delitos contra a existência política do Império. Então, e a topografia dos códigos criminais, a gente vai ver, diz muito sobre os valores que ele reputa como mais importantes. O nosso Código Penal atual, ele traz lá como seu primeiro capítulo os crimes contra as pessoas, na parte especial, os crimes contra a pessoa, né, os crimes contra, especificamente os crimes contra a vida. É o primeiro artigo da parte especial do Código Penal. Aqui não, o Código Criminal do Império, o primeiro artigo já falava sobre os delitos contra a existência política do Império, como uma maneira de dizer, olha, a gente se tornou independente, não vamos mais retroceder, nada pode obstar essa nossa independência. Então, aqueles que fizerem ou que lutarem para que a gente para que a gente volte à dependência de Portugal, vão ser castigados, certo? Bom, logo após o Código Criminal de 1830, a gente teve o Código de Processo Criminal de 1832. Então, a parte de aplicação da lei penal, né, e também de organização jurisdicional, organização judiciária da justiça criminal, vai ser estipulada a partir desse Código de Processo Criminal. O que é que ele tem de diferente, pessoal? Primeiro, a instauração do juizado de instrução com contraditório, porque lá nas ordenações filipinas, a investigação tinha tom exclusivamente inquisitorial. Era aquela ideia de que o réu, ou o acusado, o suspeito, o investigado, era objeto da investigação. Então, como é que a gente colhia a prova? Vamos atrás do réu, vamos atrás do acusado, vamos atrás do investigado. E aí eu colhi de que maneira? Com a tortura, com as ordalhas, né? Colocando a prova para ver se ele estava dizendo a verdade. Então, é como se o acusado, o suspeito, ele que tinha que provar que era inocente, né? Pelo menos a partir do Código de Processo Criminal do Império, a gente começou a mudar essa ideia, porque havia a previsão do contraditório já na fase de investigação, né? Então, já na fase de investigação judicial. E aí, os cargos judiciários são muito próximos daqueles que a gente vai ver lá no Brasil Colônia, né? A gente tinha o juiz de direito que era nomeado pelo imperador, era um cargo vitalício e exclusivo de bacharel em direito, né? A gente tinha o juiz municipal, que era nomeado pelos presidentes das províncias, como se fossem os governadores, né? Só que eles não tinham cargo vitalício, eles tinham mandato e substituíam o juiz de direito com função de polícia. A gente também tinha os juízes de paz, que eram não nomeados pelo imperador, não nomeados pelos presidentes da província, mas eleitos pelo povo. Claro que a gente bota aqui, bem entre parênteses, povo, pessoal, porque a gente já viu lá atrás que o voto era censitário, né? O voto dependia da renda, então não era qualquer um que podia votar e escolher o juiz de paz. Mas já se reconhecia aí um grande avanço, porque a própria população brasileira, ela fugia da interferência centralista do imperador ou dos presidentes de província e poderiam eleger os juízes de paz também que também tinham função de polícia, certo? A gente tinha as juntas de paz, que era como se fosse um tribunal para onde corriam os recursos dos juízes de paz, né? E os promotores públicos. A gente já viu lá os procuradores da coroa, aqui os promotores públicos, eles eram nomeados também pelos presidentes das províncias com mandato. Então, nada de concurso público, não. Eles eram nomeados para exercer essa função. Existe, inclusive, existe um registro interessante. As pessoas que eram nomeadas, às vezes, fugiam para não serem nomeadas, né? Porque era um encargo muito grande, principalmente no sertão, assumir essa função de promotor público, a remuneração irrisória, né? Então, não tinha todo o apelo que durante muito tempo depois passou a ter. Só que o que é que aconteceu? A monarquia, né, viu que esse negócio de juiz de paz estava muito frouxa.
e estava muito frouxo. Então, o que foi que aconteceu? Em 1841, foi promulgada uma lei, a Lei 261, que incumbiu aos chefes de polícia, aos delegados, né, que eram nomeados pelo imperador, a instrução criminal. E aí, mais uma vez, aquela descentralização que em alguma medida foi conseguida com os juízes de paz foi extinta. Mais uma vez o imperador, não, deixa que eu coloco o delegado. Né? E se instaurou, a partir daí, uma instrução criminal, uma investigação policialesca, que até hoje se mantém. Né? Se a gente observar, por exemplo, muitos dos crimes, principalmente os crimes de tráfico, a gente vai ver lá que é determinante para se verificar, para se manter uma instrução no sentido de que foi o uso ou tráfico de drogas, né? É fundamental, isso tem se provado estatisticamente, a capitulação, a tipificação já da autoridade policial. Então, a autoridade policial, até hoje, meio que direciona o entendimento que vai prevalecer no final, já no âmbito judicial, certo? E a investigação policial no nosso país, ela ainda não se desenvolve sob o crivo do contraditório. Então, a polícia não tem que investigar, né? Existem algumas motivações para isso, mas, de alguma forma, também há várias críticas em relação a essa instância inquisitorial, né, um resquício inquisitorial lá das nações filipinas, mas vejo que houve a participação, nesse caso, da mãozinha aqui da Lei 261 de 1841, que substituiu o juiz de paz pelos chefes de polícia. Certo? Alguma dúvida? Tranquilo até aqui, pessoal? Tranquilo, professor. Pronto. Bom, aí vocês devem se lembrar que houve várias leis abolicionistas, né? O Zé de Queiroz, que inclusive coincide com essa daí do Código Comercial, determinando a lei que previu, por exemplo, a extinção do tráfico de escravos. Se extinguiu o tráfico, mas não se extinguiu a escravidão, né? E aí, como não se extinguiu a escravidão, o próprio aparato estatal disse, não, vamos nos preocupar aqui com o que interessa. Com, por exemplo, a instituição de um código comercial, mostrando, mais uma vez, o tom patrimonialista que era o Estado monárquico do século XIX. Né? Vejam que, inclusive, o Código Comercial ele vai aparecer bem antes do Código Civil. Vocês já viram na aula passada, o grupo que apresentou o projeto de lei do Código Civil de Teixeira de Freitas, ele não foi aprovado. Né? A gente permaneceu com as ordenações filipinas e a lei de boa razão até o século XX, né? Até surgiu o nosso Código de 1916. Por quê? Mais importante era definir logo os interesses ou salvaguardar os interesses dos comerciantes. Por isso, o Código Comercial surge em 1850, bem antes da consolidação das leis civis ou do Código Civil, que já vai aparecer no período republicano. Né? Então, o Código Comercial vai atender às novas demandas comerciais, apesar de ter alguns esquecimentos, por exemplo, não tratava da questão das embarcações a vapor, os trens, né, a malha dos trilhos, mas, de alguma forma, respondiam aos reclames da burguesia nascente no país, né, ou a burguesia agrária também, né, não estou falando ainda da burguesia industrial, mas aquelas que tiravam as suas riquezas da terra, da exploração escravocrata e até do tráfico de escravos. Né? Então, o Código Comercial veio responder a esse reclame.
Do mesmo ano, e não por acaso, né, também surgiu a conhecida Lei de Terras. O que é que a Lei de Terras consolidou, pessoal? Simplesmente o favorecimento dos proprietários de terra e a concessão das chamadas terras devolutas que passavam a ser incorporadas ao patrimônio estatal a estrangeiros, obviamente com o objetivo de dificultar a ocupação de terras por parte dos escravos libertos, alforriados, né, ou de descendentes que já tinham a sua liberdade conquistada, né? Então, era uma tentativa muito clara de embranquecimento da população, de fazer com que os estrangeiros chegassem aqui e fossem aquinhoados com a doação de terra por parte do Estado, e isso fosse legalizado. Legalizavam-se, então, legalizavam-se os grandes latifúndios e legalizava-se a doação a concessão de terras devolutas, terras sem dono, né, terras que não tinham proprietário registrado, a esses estrangeiros, para fins de evitar que essas terras fossem ocupadas por pessoas de cor, né? Também no século XIX, ainda na fase imperial, a gente vai ter o chamado Regulamento 737, também do mesmo ano, que, obviamente, a gente tinha leis materiais, a gente tinha lá o Código Comercial, a Lei de Terras, mas a gente precisava de um código, de um conjunto de leis que disciplinasse como é que essa lei material, né, iria se aplicar no âmbito judiciário, por exemplo. E aí a gente tem o Regulamento 737, que era uma espécie de Código de Processo Civil Imperial, certo? E aí, finalmente, a consolidação das leis civis de Teixeira de Freitas, que vai aparecer lá no finalzinho da década de 50 do século XIX, mas que se trata de consolidação. Não é o projeto de Teixeira de Freitas que terminou sem ser aprovado, não, pessoal. Há uma consolidação e, portanto, como consolidação, era apenas um apanhado das leis vigentes, né, em relação ao direito privado, particularmente o direito civil, para facilitar a sua aplicação. Ok? Alguma dúvida em relação a esse período? Vejam que, num olhar crítico, né, a gente tem que reconhecer que não há tanto assim para comemorar no âmbito do Império, né? Claro que a gente está considerando o século XIX, né? Obviamente eu não estou abstraindo essa distância, mas o saudosismo a essa época, ele não se justifica mais em pleno século XXI. Né? A gente tem que olhar para o futuro, né? E não tentar ficar apegado a esse passado que tem suas manchas, que tem seus pecados, e eu acho que a maior delas realmente foi a escravidão. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Pronto, vou fazer aqui a finalização